Boa noite, telespectadores do Novo Canal, bem-vindos a mais uma edição de Cultura com o Norte. Hoje tenho o prazer de ter na minha companhia, nos estúdios do Novo Canal, o professor Nuno Higino, uma figura subejamente conhecida das artes e da cultura portuguesa, atual diretor da Casa das Artes. Diretor, não. Responsável, exatamente. O responsável da programação da Casa das Artes Felgueiras, uma instituição subejamente conhecida, não só na região, mas também no país. Professor, poderíamos começar precisamente por esta questão da Casa das Artes, só para lhe fazer, só para lhe desafiar no seguinte sentido. Eu sei que a crise, de alguma forma, a crise pandémica, a crise sanitária, de alguma forma, alterou aqui a programação. De que forma é que, enquanto pessoa que está ligada à programação da Casa das Artes, de que forma é que sentiu, que impacto é que teve a crise naquilo que é a programação da Casa das Artes? Teve um grande impacto, naturalmente, não só na Casa das Artes de Felgueiras, mas um pouco por todo o país. Há algumas instituições que estão a retomar o caminho lentamente, outras com mais dificuldade. Em Felgueiras temos um problema acrescido porque a Casa das Artes necessita de obras de manutenção, porque há infiltrações de água, etc. E, portanto, essas obras, inicialmente, e muito bem, eram para ser feitas durante este período da pandemia, mas houve atrasos por razões que me escapam, e estamos um pouco nesta indecisão de saber quando é que se pode utilizar a casa, ou se ainda se pode antes das obras, ou se já não se pode, e teremos que esperar pelo começo e pelo final das obras, mas isso são decisões que não me competem a mim. Que extravasam de alguma forma. Mas o professor perguntava... Não são da minha competência. E a minha questão era mais nesse sentido. A cultura foi severamente atingida por esta crise. Tem essa percepção, obviamente? Eu tenho a percepção que a cultura normalmente é sempre atingida quando há algum fenómeno estranho que não é benéfico para ninguém. A cultura é sempre atingida porque a cultura, pela sua própria natureza, não é porque as pessoas queiram que seja assim, pela sua própria natureza, a cultura é algo que aparece socialmente como marginal, como suplementar. Como não sendo uma área prioritária, digamos. Exatamente, como não sendo uma área prioritária. Aliás, nós vemos isso quer a nível nacional, quer a nível internacional, quer a nível regional, que a cultura é sempre, digamos assim, uma espécie de parente pobre das outras áreas de ação. Isso faz parte da sua própria natureza. A cultura é algo que passa sempre nos intervalos das coisas, nos interstícios, digamos assim, das coisas. Não é, digamos assim, uma coisa prioritária. Devia ser mais. Deveria haver um foco, digamos, maior investimento neste domínio. Sim, e sobretudo devia haver uma coisa que, isso tem a ver com a concepção geral da cultura, porque nós podemos entender a cultura de várias maneiras. Podemos entendê-la como um segmento à parte do processo social, não é? De uma forma mais positivista, digamos assim, ou podemos vê-la e entendê-la como sendo parte integrante de todo o processo social. E, portanto, sendo mais, digamos assim, uma atividade do espírito humano que se integra em todas as outras atividades sociais do homem. E se entendemos de uma maneira ou se entendemos de outra, isso vai determinar, enfim, o conceito que temos de cultura. Por exemplo, os países do centro e do norte da Europa entendem a cultura mais nesse sentido de integração no processo social. E, portanto, a cultura não é, digamos assim, uma coisa à parte, como é um pouco entre nós, mas faz parte do processo digamos, social. Uma coisa mais... Faz parte da nossa socialização, digamos. Exatamente. Está integrada, digamos assim, no processo social. Professor, eu não quero poetizar muito a questão, mas há aqui uma observação que gostava de colocar e gostava de ouvir sobre isto também. O Governo tem, de alguma forma, anunciado alguns apoios, a Ministra da Cultura tem anunciado alguns apoios para o setor da cultura. Parece-lhe de uma forma assim muito geral, sem estar a pormenorizar, obviamente, que estes apoios são suficientes para fazer face ou para tentar mitigar aquilo que foi estes, digamos, quase 2 anos em que os vários atores e agentes foram atingidos também por esta crise. Diz bem, é isso, mitigar um pouco os danos causados por esta paragem forçada da atividade cultural. Mas a questão continuará a ser sempre a mesma, enquanto não se perceber
que a cultura é tão determinante para a evolução da sociedade como é a educação, como é a saúde, como é a habitação, como são todas estas coisas. Enquanto não se entender a cultura ao lado deste processo social conjunto, total, digamos assim, vamos andar nisto, quer dizer, a discutir mais uns euros para a cultura, menos uns euros, tira aqui, põe ali, iremos continuar nisto, não é? E como é que o professor perspectiva o pós-pandemia na área da cultura? Quer dizer, eu creio que vai haver o período da pandemia potenciou a criação artística, julgo eu, em geral, pelo menos é isso que eu vou deduzindo, digamos assim, do contacto que tenho com artistas de várias artes. Produziram muito durante este período da pandemia, naturalmente, porque as pessoas estão em casa sem atividade social, digamos assim, e portanto é natural. E há alguma avidez, portanto, digamos, para algum tipo de... É muito natural que quem escreve tenha escrito mais, quem pinta tenha pintado mais, quem compõe música tenha composto mais, porque tinha o tempo o tempo todo para isso. Tinha tempo disponível para isso, não é? Portanto, eu julgo que vai nascer neste período pós-pandémico, vai aparecer uma grande profusão de criação cultural nas várias vertentes, artes. digamos. Sim, isso penso que é mais ou menos previsível, porque felizmente a produção cultural não depende de dinheiro e de apoios não, os artistas produzem independentemente disso, não é? O professor é um conhecido proeminente escritor, permita-me este elogio. Proeminente. Mas permita-me este elogio. Com licença. Portanto, é conhecida a sua ligação à poesia, mas já à literatura infantil-juvenil. Já agora, deixe-me voltar um bocadinho atrás, estávamos a falar nos desafios pós-pandemia na área da cultura. Aproveitou este tempo para ir desenvolvendo alguns trabalhos? Sim, como toda a gente, não é? Porque aproveitei este tempo para ler muito mais do que leio habitualmente durante o tempo normal, porque o trabalho não o permite, não é? E porque faz parte do meu trabalho, faz parte a formação permanente, quer dizer, o ler, o ver cinema, o ver teatro, o ver arquitetura, o ver escultura, pintura, etc. Isso faz parte do meu trabalho, não é? E, portanto, eu aproveitei este tempo para ver cinema pela noite dentro, por exemplo. É um apaixonado do cinema, professor? Sou mais apaixonado pelo teatro do que pelo cinema, mas gosto muito de cinema, sobretudo do grande cinema, dos grandes mestres do cinema europeu, mas não só, também do cinema japonês, por exemplo, do cinema russo, sobretudo, do Tarkovsky, são apaixonados pelos filmes de Tarkovsky, do cinema iraniano, do Kiarostami, etc. E, portanto, eu aproveitei este tempo para ver, até porque nós estamos num processo de criação de um possível cineclube, cineteatro, um cineclube em Felgueiras. É um objetivo de cinema, sim, que foi interrompido, enfim, por todo este processo. E é um processo que eu penso que vamos retomar agora depois da normalidade, sim. E, portanto, aproveitei este tempo para... também recolher alguma informação recolher informação, ver cinema, etc. Porque... a semelhança do que outros cineclubes que já existem aqui na região, não é? Sim, aqui em Penafiel existe, por exemplo. Em Penafiel não sei. Em Penafiel também existe. Também existe, ok. Embora relativamente recente, mas existe também um espaço. Portanto, é também uma oportunidade dos cinéfilos. Claro. E quem se revê no cinema, quem gosta de cinema, tem aqui uma oportunidade, seguramente. Claro. Estamos a falar de um projeto a curto prazo, professor? Sim, o processo estava em andamento quando fomos todos surpreendidos pela pandemia e, portanto, as pessoas não se podiam reunir para ver cinema e, portanto, o projeto parou, mas julgo que vai ser retomado agora. E, professor, como é que surge deixe-me entrar diretamente na sua obra, como é que surge esta paixão pela escrita e pela poesia? Porquê a poesia e não a prosa, por exemplo? Não sei se é possível fazer esta dissociação. Porque eu sou muito parco em palavras e a poesia utiliza poucas palavras. A poesia precisa de poucas palavras. O romance, ou a novela, mesmo o conto, exige um esforço maior. Exige mais palavras, não é? Não é que a poesia também não exige, não é? A poesia é exatamente o contrário. A poesia exige a contenção de palavras. Dizer muito com poucas palavras. Não é? Que é extremamente difícil. Claro, é o mais difícil.
O texto poético, se reparar, em geral é um texto curto, um pequeno texto, poucas linhas, não é? Poucos versos. E para mim esse sempre foi o grande desafio, foi dizer muito, dizer tudo, ou quase tudo, com poucas palavras. Mas é que o professor, para além da poesia, tem também esta ligação à literatura infantil-juvenil, é assim, não é? Tem uma paixão por escrita para um público, digamos, diferente. Sim, mas os meus textos em prosa, digamos assim, são poucos e mauzinhos até, acho eu. Se alguma coisa se aproveita daquilo que tenho escrito é realmente a poesia, quer para a infância, quer para a não-infância. Para outros públicos, digamos. Para outros públicos. Porque esse é o segredo da poesia que sempre me fascinou, desde pequeno, desde muito novo, que eu me recordo sempre de escrever poesia, porque o desafio é esse. E como é que surgiu esse despertar para a poesia, professor? Recorda-se? Tenho alguns indícios que podem ajudar-me a perceber essa minha propensão para a palavra, para a poesia. Eu conto muitas vezes o episódio da minha avó paterna, que vivia ao lado de nós, na nossa casa, e que um certo dia de inverno nós andávamos a jogar à bola no terreiro, no largo que havia em frente à casa e que servia, enfim, toda a aldeia. Desculpe interromper, eu não disse no início, mas o professor é natural de Felgueiras. Felgueiras, da aldeia de Codessais, uma pequenina aldeia já junto à fronteira com Faf. A ruralidade, portanto, marcou de alguma forma. Claro. Não podia ser de outra forma e ainda hoje carrego e carregarei isso para toda a minha vida e com muito orgulho. E, portanto, nós andávamos a jogar à bola no largo, em frente, e de repente começou a trovejar, a chover, e a relâmpagos e tal. Nós refugiámos-nos em casa da minha avó, todos, eu e os meus irmãos, os meus vizinhos, porque era a casa mais próxima, e recorda-me, não havia luz elétrica na altura, entramos na sala da minha avó, uma sala estava escura, porque o tempo ficou escuro de repente, só se via os relâmpagos pelas janelas e tal, e ela tirou de um armário que tinha na sala uns raminhos secos, partiu-os, pôs num pequenino vaso de barro, acendeu, riscou um fósforo, acendeu, e aquilo começou a crepitar, e ela começou a dizer uma lenga-lenga. Santa Bárbara, pequenina, se vestiu e se calçou, seu caminhinho andou e Nosso Senhor encontrou, e ele lhe perguntou: Santa Bárbara, onde vais? E tal. Depois já não sei o resto. E eu... Isso de alguma forma... E eu fiquei sempre com isso na cabeça. Porquê? Por várias razões. Primeiro porque havia uma música naquela lenga-lenga que ela dizia. Digamos, musicalidade, portanto, uma sonoridade. Exatamente, uma sonoridade agradável ao ouvido, aquela lenga-lenga, Santa Bárbara, pequenina, se vestiu e se calçou. E depois porque descobri, julgo eu, aí o poder mágico das palavras. Porque ela invocava a Santa Bárbara, acompanhada do ritual de acender que eu depois vinha saber que eram os raminhos que eram benzidos no domingo de Ramos, não é? Era oliveira e alecrim, talvez, que além de mais tinha cheirava bem quando ardia, não é? Ao arder, na combustão. Ficava aquele aroma, digamos. Exatamente. E que havia, digamos assim, nas palavras uma possibilidade mágica, um sentido mágico, porque ela invocava a Santa Bárbara para a trovoada parar e a trovoada parava, não é? Parava quando tinha que parar. Havia um poder, digamos, um poder. Mas foi isso que me fascinou, digamos. Na minha ingenuidade de criança, eu acreditava que era pelo poder daquelas palavras que ela dizia que a trovoada se ia afastando, não é? Porque, evidentemente, a minha avó tinha uma mentalidade pré-científica e acreditava que a trovoada era um fenómeno sobrenatural e não um fenómeno meteorológico, não é? Científico, digamos. Científico. E, portanto, eu penso que virá daí a minha relação à poesia. E depois, a partir daí, comecei a tentar brincar com as palavras e a tentar descortinar, digamos assim, os efeitos mágicos que elas podem ter. E o que é que cativa no público infantil-juvenil? A relação com os mais novos? As crianças, naturalmente, porque uma criança é sempre um foco, digamos assim, de curiosidade. Absorvem melhor a mensagem, é isso, professor?
Pois, se Ou calhar estão, tenho mais disponibilidade de espírito. estão mais disponíveis para... Estão mais disponíveis, não têm tantos preconceitos, não estão ainda tão viciadas, enfim, nas palavras, enfim, nos conceitos, etc. E absorvem as coisas de uma forma mais pura, julgo eu. E, portanto, digamos assim, o desafio de quem escreve para as crianças é esse, que é um desafio muito difícil, que é de alguma forma, conseguir tocar, digamos assim, esse imaginário infantil que nós já abandonámos há muito tempo e já estamos cheios de sairro e já muito dificilmente temos nem pernas, nem imaginação para entrar dentro do mundo infantil, que é um mundo sempre novo, que se está sempre a renovar, não é? O professor tem, aliás, a propósito da sua ligação e da sua paixão por poesia, tem uma frase curiosa que diz que é mais ou menos isto, portanto, somos um país de poetas, mas há pouca gente que lê poesia. Mantém essa... Mantenho isso, parece-me natural, porque se há muitos poetas, os poetas não precisam de ler poesia, não é? Porque já têm a sua poesia, ou julgam que têm a sua poesia. Realmente lê-se muito pouca poesia. Mas este é um trabalho de base, também começa muitas vezes nas escolas, é assim, não é, professor? É como tudo, quer dizer, eu não sou da opinião que a poesia é que salva o mundo, embora haja gente que pense dessa forma, mas a poesia é muito importante para nós nos orientarmos no nosso percurso ao longo desta vida, quer dizer, porque a poesia ensina-nos a pôr os pés no chão, ensina-nos uma determinada forma de caminhar, uma determinada forma de olhar o mundo à nossa volta, uma determinada forma de nos relacionarmos com as outras pessoas. Isso é que é a poesia. Eu costumo dizer que há muita gente que escreve versos e não é poeta. E há muita gente que nunca escreveu um verso e tem muito mais poesia em si e na sua vida do que muitos poetas, não é? A poesia é uma forma de entender a vida, é uma forma de se relacionar com o mundo, é uma forma de tratar as coisas do mundo, uma forma de olhar, uma forma de ouvir, uma forma de caminhar. Não é? Isto é que é a poesia. Há pessoas que eu conheço e que não têm sequer instrução, ou têm pouca instrução académica, digamos assim, e que têm um sentido poético da vida muito mais forte, muito mais genuíno do que muita gente que escreve versos. E o professor considera que de alguma forma, os programas, ao nível daquilo que é a língua e literatura portuguesa, eu faço esta questão até porque eu sei que vem da área da sociologia e também é professor universitário, considera que de alguma forma, ao nível do ensino, tem até porque os manuais e os programas de português, portanto, a partir de um determinado ano, há um enfoque em determinados autores, mas considera que tem havido uma valorização daquilo que são os autores portugueses, neste caso mais dos poetas portugueses, e fazia-lhe uma outra questão. Ao nível da região de Val de Sousa, vamos vendo algumas câmaras municipais, por exemplo, recordo-me aqui ao lado da Câmara Municipal de Lousada, que é uma câmara do ponto de vista cultural bastante dinâmica, não quer dizer que as outras também não sejam, mas esta conheço, que é uma câmara bastante dinâmica do ponto de vista cultural, que tem inclusive um plano municipal de leitura, em que de alguma forma vai permitindo através desse plano dar a conhecer autores menos conhecidos, ou pelo menos autores que não fazem parte daqueles que habitualmente aparecem nos manuais e nos programas oficiais. Sim, eu penso que nunca como hoje se fez tanto e se promoveu tanto a literatura e a poesia nas escolas. Falou no Plano Nacional de Leitura e nos planos municipais, que algumas câmaras também já têm. E tudo isso tem sido muito importante para... eu penso, por exemplo, como era, e as pessoas que têm a minha idade ou mais, sabem perfeitamente como era o mundo neste aspecto há 50 anos atrás, não é? Há 50 anos atrás nós, assim genericamente antes do 25 de Abril de 74, não é? As escolas não tinham bibliotecas, não é? Nós não líamos livros nas escolas, não havia livros de leitura complementar ao ensino normal, não é? Não havia autores que escrevessem expressamente para a infância, não é? Ou havia muito poucos. A literatura para a infância é um fenómeno relativamente recente na nossa história, não é? Uma das pessoas que teve um papel fundamental nesse desabrochar, digamos assim, da literatura para a infância foi a Sofia de Mello Briner Anderson, não é? Quando começou a escrever aquelas histórias para os seus filhos,
o Cavaleiro da Dinamarca, a Fada Oriana, a Menina do Mar, a Árvore, etc. Não é? A partir daí realmente cresceu exponencialmente o número de pessoas a escrever. E que hoje escrevem e que fazem literatura. Sim. Então, temos aqui para a Filicidade e Fernandes. Sim, temos muito em todos os concelhos aqui à volta, temos gente a escrever, mas sobretudo, e mais importante que isso, não há hoje nenhuma escola que não tenha uma biblioteca, não há uma escola onde não vá anualmente um escritor, portanto não há, digamos assim, falta de contacto das crianças de hoje com a literatura, com os escritores, etc. Mas as solicitações também são outras, não é, professor? Hoje. Sim, o mundo evoluiu, o mundo hoje é muito diferente e para muito melhor do que era há 50 anos atrás, quer dizer, as pessoas que viveram o período anterior ao 25 de Abril sabem perfeitamente que houve aqui uma revolução que é muito difícil os mais novos entenderem como era o país antes da Revolução Democrática de 74, não é? Professor, há pouco falávamos, antes de começarmos a gravar, falávamos de Daniel Faria, que é um vulto, que é uma figura proeminente também da poesia e que marcou não só o país, mas também que é conhecida a nível internacional. Como é que surge a sua ligação e o contacto com a obra de Daniel Faria? O Daniel Faria é realmente um grande poeta, dizem os entendidos, não é o meu caso, que ele é eventualmente o mais importante poeta de língua portuguesa do final do século XX. Ele morreu em 99, não é? E escreveu apenas 3 livros, deixou apenas 3 livros essenciais, tem outras pequenas coisas, perdão, mas deixou apenas 3 livros, e é um grande poeta. Eu conheci-o ainda criança, porque ele foi para o seminário, e nessa altura eu era educador no seminário, professor. Peço perdão. Sem problema. Eu fui professor dele, creio que de História. Eu na altura até pensei que tinha sido professor de português dele. Mas foi de História. Julgo que foi de História. E ele já na altura se evidenciava relativamente aos demais? Sim, o Daniel era uma pessoa muito discreta, muito reservada, sempre no seu cantinho. Eu tive um problema, peço desculpa. Não há problema. E portanto era muito discreto, mas nós percebíamos que ele era muito inteligente, não é? E que escrevia muito bem e que sabia colocar bem as questões. Já havia aqui alguma afinidade, digamos, com a escrita e com a... Sim, porque havia fazia redações, na altura chamávamos redações, não é? Na aula de português, e depois via-se nos testes, no meu caso, sendo professor de História, nas respostas que ele dava, percebia-se que ele era um aluno inteligente, um aluno fino, arguto, e portanto desde muito cedo que se percebeu que o Daniel tinha qualquer coisa de especial, não é? É que depois se veio a revelar ao longo da sua juventude, e já depois de eu ser pároco em Marco de Canaveses, o Daniel manteve uma relação comigo, porque ele estava no seminário e ia aos fins de semana ao Marco com outro colega, passar o fim de semana, animar, enfim, ajudar-me nas tarefas paroquiais, fez a encenação de peças de teatro, animava os grupos de jovens, etc., introduzia-os ao mundo das artes e da poesia e tal. Portanto, era uma pessoa multifacetada, digamos. Sim, muito sensível para as questões relacionadas com as artes em geral. E ele assistiu a todo o processo de construção da Igreja do Marco. A Igreja de Santa Maria, sim, não é? A Igreja de Santa Maria, conheceu o arquiteto Álvaro Siza, que aliás agora, a meu pedido, lhe fez um retrato para assinalar os 50 anos de vida. Se o Daniel fosse vivo, faria 50 anos neste ano de 2021, e por essa razão é que se está a organizar uma série de atividades diversas e em vários pontos para assinalarmos esses 50 anos. Inclusive o professor há pouco confidenciava para mim em Espanha, sim, não é? Sim, em vários sítios. Vai começar agora no dia 12 de junho no Marco, no Centro Paroquial do Marco de Canaveses, e para recordar, digamos assim, esta relação que o Daniel sempre teve ao Marco, vai haver um dia inteiro de um colóquio com várias pessoas a falar sobre o Daniel.
um momento musical ao fim do dia e depois à noite a Seiva Troupe vai fazer uma encenação na igreja a partir da poesia do Daniel. Depois em setembro vai haver uma residência artística na Casa Daniel em Taboaço. Em 4 de outubro, se não erro, haverá no Círculo de Belas Artes em Madrid também uma tertúlia à volta da poesia de Daniel Faria. Ele está traduzido em espanhol já há bastante tempo. E depois, mais para o final do ano, creio que à volta do dia 1 de dezembro, haverá aqui em Paredes o encerramento, digamos assim, das atividades. O Conselho, digamos, onde ele é natural. Exatamente, o Conselho onde é natural. Haverá a exposição desses trabalhos que vão ser realizados na residência artística em Taboaço e a apresentação do livro Datas, que vai reunir, digamos assim, tudo o que de bom for produzido do ponto de vista textual durante estas comemorações. E, portanto, toda esta atividade é promovida pela Associação Casa Daniel, de que eu não faço parte, mas convidaram-me para colaborar, que é presidida pelo Bispo Dom Carlos Azevedo. E, portanto, tudo isto vai acontecer este ano. Aliás, estas comemorações evidenciam bem a importância e a proeminência, como o professor Nuno Gil acabou de dizer, relativamente à figura, àquilo que representou o Daniel Faria. Mas, professor, deixe-me só... O professor focou aí num outro aspecto que eu gostava de o ouvir. O professor foi pároco durante muitos anos na paróquia de Santa Maria, na Mar Canaveses, e daí surge também a sua ligação com outra figura proeminente da arquitetura portuguesa, o Álvaro Cisa Vieira, é assim, não é? Sim, nós ficámos amigos porque ele foi um bom arquiteto e eu penso que fui um bom representante do cliente dele, que era a paróquia, não era eu o cliente, era a paróquia, não era eu, mas eu era o representante do cliente dele. E entendemos-nos sempre muito bem porque... enfim, respeitámos sempre as atribuições de um e do outro, não é? E, portanto, eu não interferi no trabalho dele e ele respeitou sempre as minhas sugestões e esteve sempre disponível para ouvir aquilo que eu lhe ia dizer. Aliás, o professor foi o mentor, digamos, da construção do edifício. Mentor é uma forma... É exagerado. Mas seguramente teve uma importância relevante. Apenas me limitei a convidá-lo. Essa é a única coisa que é, digamos assim, da minha responsabilidade, e depois de ouvir o meu bispo da altura, não parti para o convite sem primeiro perguntar ao bispo ouvir a opinião, digamos. O que é que ele achava dessa ideia que eu tinha tido. Ele, como ele me apoiou, eu avancei com o convite, e portanto o único mérito meu é esse, porque depois todo o mérito é do povo do Marco, da população do Marco e sobretudo da paróquia de Forno. E o resultado final, acha que de alguma forma as pessoas revêem-se naquele trabalho que foi realizado? Sabe que a relação de uma pessoa, de qualquer pessoa, com uma obra de arte, com qualquer obra de arte, é uma relação muito complexa, não é? A Igreja do Marco não é uma igreja qualquer. A Igreja do Marco é uma obra de arte. Nem todas as igrejas são obras de arte. A do Marco é uma obra de arte e uma obra de arte absoluta, no meu entender. E, portanto, a relação das pessoas com essa obra de arte nunca é fácil, mas não é só com a Igreja do Marco. A relação das pessoas com uma música do Schoenberg, por exemplo, ou com uma pintura do Picasso, enfim, da fase mais vanguardista dele, a relação não é fácil. E, portanto, há sempre na obra de arte alguma coisa que repele, que chega a repelir. E, portanto, porque a obra de arte vai sempre um passo à frente de todos nós. O professor mantém essa relação com o arquiteto Álvaro? Sim. Da semana passada nos encontramos e continuamos a fazer coisas em conjunto. Já agora aproveito para dizer, um dos últimos contactos foi para lhe pedir para desenhar o Daniel Faria, de fazer um retrato a partir de fotografias. Mas ele não só me pediu fotografias, como pediu a poesia dele, quis ler a poesia dele porque eles cruzaram-se durante a construção da Igreja do Marco, mas naturalmente o arquiteto já não tem ideia do Daniel, não é? Porque era tanta gente. E o Daniel de alguma forma o arquiteto é uma pessoa que também o influenciou o professor, podemos dizer assim? Muito. Que o marcou também na... Sim, eu costumo dizer que depois de ter saído do Marco fiz um doutoramento em Filosofia da Arte. Mas onde eu mais aprendi sobre a questão da arte foi com o arquiteto Cisa, durante esses anos em que tive contacto com ele
por causa da construção da igreja. Isto é, eu aprendi mais com ele do que na universidade durante 6 anos, no período em que estive a trabalhar nessa investigação de doutoramento, não é? Porque percebi aí com ele que a relação com a arte é uma relação difícil e é uma relação que exige paciência, sensatez, sabedoria, humildade, etc. Isso aprende-se. Foram valores que de alguma forma o professor conseguiu absorver e que o arquiteto lhe transmitiu assim. Claro, porque percebi que enfim, a arte é trabalho árduo, trabalho de procura de soluções, procura enfim, de solucionar problemas que surgem ao longo de todo o processo, não é? Quando eu pensava que era muito fácil, enfim, que o arquiteto fazia uns desenhos e tal, e aquilo depois quase que por magia, enfim, as coisas apareciam feitas. De que forma... Desculpe interrompê-lo, professor, mas as perguntas vão surgindo. De que forma é que a teologia, e uma vez que o professor esteve ligado, foi pároco na paróquia de Santa Maria, no Bacanves, influenciou toda a sua, digamos, toda a sua arquitetura do conhecimento e do saber, e a forma até como se expressa através das suas obras? Sim, claro que a teologia é o meu meio vital, não é? Mais que a teologia, a fé, não é? Porque a teologia é uma coisa mais... académica, mais do foro intelectual. A fé... O professor é um homem de fé? Sim. Eu julgo que sim, não é? Embora a gente nunca pode dizer, nesse território, que é o território da fé, nós nunca temos certezas de nada, porque senão era outra coisa que não fé. Aquilo que é próprio da fé é a dúvida, quer dizer, é a pessoa não ter certeza das coisas, não é? E, portanto, sendo um território com estas características, eu acredito que, enfim, que a nossa presença aqui no mundo obedece, digamos assim, a um destino, e a um destino bem marcado. E as suas obras bebem muito dessa sua dimensão espiritual, digamos? Naturalmente, porque eu não, quando escrevo, não posso suspender aquilo que sou, aquilo que penso, aquilo em que as suas convicções, digamos. Não é? Claro, eu escrevo com estas minhas convicções e com estas coisas em que acredito e, portanto, é isso que atravessa, digamos assim, para aquilo que escrevo, não é? Professor, há uma outra questão que eu gostava de lhe colocar. Sei que esteve ligado também à Casa da Arquitetura, que, portanto, com sede em Matosinhos. Qual foi o seu envolvimento nesse processo? E uma vez que estamos a falar da arquitetura, estávamos a falar do arquiteto, deixe-me só esgotar este tópico da arquitetura. Qual foi o seu envolvimento? Que relação é que teve com a Casa da Arquitetura? Foi um episódio ainda relativamente longo, porque eu estive ligado à Casa da Arquitetura durante uns 6 ou 7 anos, ou 8, já não sei precisar. Na altura, o arquiteto Carlos Castanheira, que era, digamos assim, o diretor executivo da Associação Casa da Arquitetura, convidou-me para integrar o projeto da criação da Casa da Arquitetura. E eu aceitei com muito gosto e com muito entusiasmo. Depois as coisas acabaram por tomar um rumo que no nosso entendimento não era o melhor para o projeto que tínhamos idealizado, e o arquiteto Carlos Castanheira demitiu-se da sua função, e eu, por uma questão de lealdade e porque tinha sido convidado por ele, saí também. E, portanto, terminou aí a nossa relação em relação à Casa da Arquitetura, que depois seguiu outro caminho, e muito bem, e lá está, ia funcionar em pleno, mas realmente o que nós na altura pensávamos era uma outra coisa, era uma outra Casa da Arquitetura, um outro conceito. Um outro modelo, digamos. Um outro modelo. Não sei se era melhor, se era pior. Este é o que está lá e é este que devemos defender e é este que devemos lutar por ele. Ainda no sábado passado estive na Casa da Arquitetura a ver uma exposição e portanto, está lá e está a funcionar. Isso é que é importante. O nosso era melhor, era pior, não sei, agora não interessa discutir isso. Mas realmente não era este modelo exatamente que nós... Professor, estamos a entrar na reta final. Eu tenho aqui mais algumas questões para lhe colocar. Uma delas, como é que olha atualmente para a literatura portuguesa e para os escritores? Há algum escritor de iguação que de alguma forma o toque mais ou o inspire mais ou que goste de ler mais do que outros?
Há aqui uma nova geração de escritores que começam a surgir, não é? Mas o professor revê-se na forma de escrever, de alguma forma inspiram-no quando se depara com as suas obras, sente-se tocado de alguma maneira? Olha, eu não sou um leitor exemplar, porque eu leio pouco, eu não leio assim muito, e sou muito esquisito naquilo que leio, porque se eu começo a ler uma coisa que não me, enfim, que não me prende demasiado, eu abandono, e portanto sou muito indisciplinado na leitura, começo muitos livros e raramente termino, ou poucas vezes termino. Dos escritores da minha geração, eu gosto de muitos. Muitos deles conheço pessoalmente e sou amigo deles. Há um, no entanto, que no meu entender, e isto é relativo, como é evidente, digamos assim, a grande referência dos escritores da minha geração, que é o Gonçalo M. Tavares. Para mim é o escritor referência da minha geração. Acho que, no meu entendimento, não sendo um entendido, digamos assim, nestas questões, acho que é o escritor com mais potencial para perdurar no tempo. Embora, como digo, aprecio muito os outros, sou amigo do Walter Ugumem, gosto muito do Walter Ugumem, mas de facto o meu... A sua escolha iria para o Gonçalo M. Tavares? Sim, acho que é, porque a matriz literária dele é uma matriz diferente de todos os outros. E talvez por isso eu penso que ele será, digamos assim, aquele que de todos os bons escritores que temos atualmente ativos, será aquele que irá perdurar mais. Mas isto é uma opinião que não vale nada. Como é que define a sua escrita, professor? É difícil? Sei lá, é uma escrita da terra, se calhar, é uma escrita marcada pelo contexto? É uma escrita marcada, muito marcada por aquilo que eu fui, por aquilo que eu sou, pelos valores que defendo, pelas coisas em que acredito. É um pouco isso, quer dizer, eu sou naturalmente um produto da minha circunstância, enfim, da minha aldeia de Codesais, enfim, do seminário onde passei a maior parte da vida. E a realidade continuou a inspirar permanentemente? Sim, porque se nós não somos inspirados pela realidade, o que é que nos pode inspirar, não é? Antigamente havia um pouco essa ideia de que havia uma musa qualquer que vinha inspirar, vinha soprar ao ouvido de quem escrevia aquilo que devia escrever. Claro que isso são coisas da mitologia. A inspiração se há, e como dizia o Picasso, ela só aparece quando se está a trabalhar, não é? A inspiração existe quando se trabalha. Se não se trabalhar, se nos pusermos a dormir à espera que venha uma musa soprar qualquer coisa ao ouvido, ela nunca vai chegar, não é? Agora, se nós estivermos a trabalhar, a inspiração, há momentos de iluminação, de lucidez, em que as coisas saem melhor, mas isso acontece na vida de qualquer pessoa, em qualquer atividade. A pessoa que anda, enfim, aqui a trabalhar nas obras, tem dias em que o trabalho corre melhor que outros. Com quem escreve é um pouco a mesma coisa. Há dias em que as coisas correm melhor que outras. Pior. Não é? Professor, está a trabalhar em algum projeto a curto, médio prazo? É expectável que nos possa surpreender com algum trabalho seu? Meu não. Há um projeto com o qual eu estou a colaborar e que me entusiasma, que tem a ver com o arquiteto Cisa, porque ele, durante a pandemia, já falámos disso aqui há bocado, ele fez uma série de desenhos sobre a Paixão de Cristo, sobre cenas da Paixão de Cristo, daquelas cenas clássicas da arte, da Pietà, da descida da cruz, da crucifixão, do açoitamento de Jesus, etc. E ele fez uma série de 45 desenhos à volta desse tema. E um dia perguntou-me se eu tinha alguma ideia o que é que se podia fazer com esses desenhos. E eu, na altura, disse, eu vou pensar numa solução para isso. E então escrevi um mail ao cardeal Tolentino Mendonça, de quem sou amigo também, a dizer-lhe isso e a perguntar-lhe se ele tinha alguma sugestão que pudesse dar, porque eu sei que ele é um admirador do Cisa também. E ele disse-me, olha, fala com o Cisa, se ele estiver de acordo, eu escrevo umas perguntas, faço umas perguntas, ele vai respondendo, tu envias-me o texto, eu acrescento outras perguntas e vamos construir um texto em conjunto a partir desses desenhos que ele fez.
E depois fazemos uma publicação no final com isso. E é neste processo que eu estou a trabalhar neste momento, nos meus tempos livres. Vou enviar, entre hoje e amanhã, para o Cardeal Tolentino, precisamente esta primeira leva. Já ouvi o Cisa durante muito tempo, fiz a transcrição daquilo que ele foi dizendo, compus o texto, agora vou enviar para o Tolentino e ele vai acrescentar outras questões aí, ou alterar, não sei o que é que ele vai fazer exatamente. E daqui há de nascer uma publicação com os desenhos e com o texto construído pelos dois, não é? E é um projeto que é destas coisas que eu gosto de fazer também. Muito bem. Professor, foi um prazer imenso tê-lo aqui. O nosso tempo acabou, esgotou. Obviamente que haveriam outras questões que ficaram por escapulizar e por analisar, mas obviamente que foi para mim um prazer tê-lo na companhia e na redação do Álbum Canal. Eu é que agradeço, obrigado. E desejo-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais. Muito obrigado. Muito obrigado. Aproveito para me despedir dos telespectadores do Álbum Canal. Boa noite, até para a semana, protejam-se. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.